Você passou a vida inteira acreditando em uma mentira silenciosa que te contaram sobre o envelhecimento. Ensinaram que depois dos 60 anos o seu destino financeiro e pessoal está selado e que a sua única tarefa é administrar a escassez enquanto espera o tempo passar. Dizem que a dignidade de um homem ou de uma mulher está diretamente ligada ao valor da sua aposentadoria ou à generosidade dos filhos. Mas eu estou aqui para invalidar essa certeza absoluta que pesa nos seus ombros. A verdade é que a maioria das pessoas passa a existência tentando encher um balde furado sem perceber que o problema nunca foi a quantidade de água, mas sim o que elas fazem com a primeiríssima gota que toca o fundo. Pense no Sr. Isaac. Aos 67 anos, ele carrega nas mãos as calosidades de 40 anos de trabalho duro no comércio dos outros. Ele acreditou na promessa da segurança de um emprego fixo, apenas para ser descartado pelo mercado como uma peça de engrenagem gasta que não serve mais. Agora ele vive em um pequeno quarto de fundos, onde o silêncio da casa vazia ecoa mais alto que qualquer conversa. A solidão não é apenas a ausência de pessoas, mas a presença constante da sensação de invisibilidade. Os filhos cresceram e seguiram seus caminhos, e quando o telefone toca, raramente é para perguntar como ele está, mas sim para pedir emprestado o pouco que ele ainda consegue guardar. A cena que define a dor de Isaac acontece em um corredor comum de supermercado. O aroma do café moído na hora é um convite que ele não pode aceitar. Ele segura uma lata simples, mas ao chegar no caixa, o visor mostra que o saldo do cartão foi insuficiente por uma diferença de menos de R$ 2. Naquele momento, Isaac sente o peso de cada ano vivido. Ele vê os jovens na fila gastando fortunas em coisas inúteis, enquanto ele, com quase 7 décadas de vida, não tem o direito de comprar o próprio café. O olhar de impaciência do caixa e o murmúrio de quem espera atrás dele funcionam como um veredito de inutilidade. Ele se sente um resto de ser humano, um peso para o mundo e para a própria história. Ele volta para casa, caminhando devagar, sentindo que sua dignidade foi embora, junto com aquele contra-cheque que não existe mais. Ele teme morrer, deixando apenas dívidas e a imagem de alguém que não deu certo. Mas o que Isaac ainda não percebeu é que o fundo do poço tem uma mola escondida para aqueles que possuem a visão correta. Existe um segredo guardado por gerações, uma técnica que permite que qualquer pessoa, em qualquer idade, saia do zero absoluto, sem depender de sorte de governos ou de caridade. O que eu vou te revelar neste vídeo é o código de comportamento que os judeus ensinam aos seus filhos ainda no berço, e que Isaac está prestes a redescobrir de uma forma que vai fazer você questionar tudo o que sabe sobre prosperidade. Enquanto ele guarda as poucas compras que conseguiu trazer, ele decide abrir uma velha caixa de madeira que pertenceu ao seu avô imigrante. Ele não sabe que ali, entre papéis amarelados e cheiro de mofo, está a chave para escravizar o tempo e transformar a miséria em um legado inabalável. Isaac acredita que não tem nada, mas ele está prestes a descobrir que possui a única coisa que realmente importa para quem deseja reconstruir um império do nada. O que estava escrito naquele diário de couro escondido por décadas vai mudar a natureza de cada moeda que passar pelas suas mãos de hoje em diante. E se você acha que já viu de tudo, preste atenção no que Isaac encontrou no fundo daquela caixa, porque isso é o que separa os que apenas sobrevivem daqueles que dominam o próprio destino. Isaac retira o chale de orações com um cuidado quase religioso. O tecido amarelado pelo tempo carrega o aroma de uma época em que a palavra de um homem valia mais do que qualquer contrato assinado. Entre as dobras da lã pesada, ele sente um volume rígido. É um pequeno diário de couro desgastado com as bordas escurecidas pelo manuseio de décadas. Ao abrir aquelas páginas, Isaac não encontra apenas registros de contas ou datas, mas um testamento de sobrevivência que ele havia enterrado sob o peso da busca por uma segurança ilusória. As letras desenhadas com uma caligrafia firme parecem saltar do papel e atingir o centro de sua alma. O texto diz que o ouro nada mais é do que terra, mas a sabedoria é a fonte eterna. Quem come a semente condena o amanhã, enquanto aquele que planta a primeira moeda escraviza o tempo a seu favor.
Aquelas palavras funcionam como um espelho cruel. Isaac percebe que passou 40 anos sendo o zelador da semente dos outros, enquanto devorava as suas próprias, antes mesmo que elas tocassem o solo. Ele sempre viu o dinheiro como um combustível para ser queimado no altar do consumo imediato e das necessidades urgentes. Mas o diário revela uma lógica diferente, uma matemática que não se aprende nas escolas, mas sim na mesa de jantar das famílias que prosperam, mesmo em meio às cinzas. A lição é clara. A primeira porção de tudo o que você recebe não pertence ao seu estômago nem às suas contas, mas sim ao seu futuro. É a semente de honra que nunca, sob hipótese alguma, pode ser transformada em pão. O silêncio do quarto é interrompido pelo toque insistente do celular sobre a mesa de cabeceira. Isaac olha para a tela e vê o nome do filho. Em outros tempos, ele atenderia com o coração apertado, pronto para ouvir mais uma história de dificuldades e ceder os poucos trocados que ainda restam em sua conta. Ele sempre acreditou que dar o que não tinha era uma prova de amor, mas as páginas do diário agora gritam uma verdade diferente. Ao sustentar a irresponsabilidade do filho, ele estava, na verdade, roubando a dignidade de ambos e matando a própria semente. Com as mãos ainda trêmulas, ele atende à ligação. A voz do outro lado é carregada de urgência e falsos elogios, culminando no pedido de sempre. Mas desta vez, Isaac respira fundo, sentindo aí do peso do chale do avô sobre os ombros. Ele diz não. Aquele não ecoa pelo quarto como um trovão de liberdade. O filho desliga indignado, deixando Isaac mergulhado em um misto de culpa e alívio. Mas o choque de realidade é necessário para que a nova vida comece. Ele abre a carteira e retira sua última nota de R$ 20. É tudo o que ele possui para passar o resto da semana. O impulso antigo seria correr até a padaria e comprar o café que lhe foi negado no supermercado para curar o ferimento do seu orgulho. No entanto, ele olha para a nota e não vê mais apenas papel moeda. Ele vê uma semente. Se ele comer aquele dinheiro, ele terá uma satisfação de 30 minutos e uma fome de uma vida inteira. Se ele plantar aquela nota, ele terá o início de um império. Isaac decide então aplicar a técnica judaica de separar as porções antes mesmo de pensar em suas necessidades. Ele entende que a velhice não é um beco sem saída, mas uma posição de vantagem para quem tem a sabedoria como bússola. Ele não precisa de grandes quantias para recomeçar, pois o segredo não está no volume da água, mas na integridade do balde. Com os R$ 20 na mão, ele traça um plano que envolve transformar ingredientes simples em algo de valor agregado, usando uma habilidade que ele sempre possuiu, mas nunca valorizou. Ele percebe que o mercado pode ter descartado o seu corpo, mas ele jamais poderá descartar o seu conhecimento. O que ele vai fazer com esses poucos trocados vai desafiar a lógica da escassez e provar que, para quem conhece a lei da semente, o zero absoluto é apenas o começo de uma colheita sem fim. Isaac levanta-se da cama, não mais como um aposentado derrotado, mas como um semeador que acaba de encontrar a terra mais fértil de sua existência. E o que acontece quando ele sai pela porta com aquela única nota na mão vai mostrar a você que a verdadeira riqueza começa no momento exato em que você decide proteger o seu amanhã das garras do seu hoje. O silêncio que se seguiu ao desligar o telefone não foi de paz, mas sim de um peso esmagador que parecia dobrar a coluna de Isaac. Ele sentou-se na beira da cama, sentindo o peito apertado pela culpa de ter negado ajuda ao próprio sangue pela primeira vez em décadas. É exatamente nesse momento que a mente começa a pregar peças e a sussurrar que você está sendo egoísta e cruel. Você passa a vida inteira acreditando que ser uma boa pessoa significa se anular completamente para que os outros fiquem bem e, de repente, quando decide proteger o próprio fôlego, sente-se como um criminoso fugindo da própria sentença. Ele olhou para a nota de R$ 20 sobre a mesa e uma risada amarga escapou de seus lábios secos. Quem ele pensava que era? Um homem de quase 70 anos acreditando em diários amarelados e em recomeços milagrosos, enquanto o mundo lá fora caminha a passos largos, ignorando sua existência. A resistência ao novo não é uma escolha racional, mas um reflexo de defesa de uma alma que foi castigada pelo tempo. É muito mais fácil carregar o fardo pesado que você já conhece bem do que estender a mão para uma liberdade que você nunca provou. Isaac
Começou a listar mentalmente todos os motivos lógicos pelos quais aquela ideia não passava de uma fantasia senil. Ele pensou que o mercado estava difícil demais, que as pessoas não valorizam mais o talento de quem tem cabelos brancos e que a idade já pesava demais em suas articulações para qualquer esforço extra. Essas são as mesmas correntes invisíveis que prendem você na cadeira enquanto ouve estas palavras. São as mentiras bem estruturadas que o seu cérebro fabrica para manter você em segurança dentro do buraco da estagnação. Afinal, no fundo do poço não existe vento nem risco de queda, mas também nunca existirá o calor do sol. Ele sentiu um desejo quase incontrolável de pegar aquela única nota e correr para o supermercado de onde havia saído humilhado. Ele queria o conforto imediato do aroma do café e o reconhecimento efêmero de quem paga uma conta para curar a ferida do seu orgulho ferido. Ele queria desesperadamente voltar a ser o Isaac, que todos conheciam, o homem que se sacrifica por todos, e termina o dia com o coração vazio, mas a consciência anestesiada, pela falsa ideia de dever cumprido. Mudar dói de uma forma profunda, porque exige que você mate uma parte de quem você foi, para permitir que a versão que realmente merece prosperar finalmente nasça. Isaac olhou para as paredes descascadas do seu pequeno quarto e percebeu que aquele ambiente cinza era o reflexo exato de sua aceitação passiva diante da derrota. Ele estava acostumado com a escassez e, de forma doentia, a escassez tinha se tornado o seu lar mais seguro. A verdadeira batalha que Isaac enfrentava naquele quarto não era contra a falta de dinheiro ou contra a idêntica ingratidão do filho, mas contra o homem que ele via no espelho todas as manhãs. Era a luta agoniante para perdoar a si mesmo por ter esperado tanto tempo para reagir e para acreditar que os anos que lhe restam ainda podem ser os mais dignos de sua trajetória. O peso dos 40 anos de trabalho duro parecia puxar seus ombros para o chão, tentando convencê-lo de que ele já tinha entregue tudo o que o mundo esperava dele. Mas a sabedoria do avô, gravada no couro do diário, agia como uma brasa escondida sob as cinzas de uma vida inteira. A resistência tentava apagar o fogo da mudança com o balde de água fria do medo. Mas a verdade é que uma semente não pede permissão para brotar, ela só precisa de um pouco de terra e de um zelador que não a devore por causa da fome imediata. Isaac percebeu que se ele gastasse aqueles R$ 20 agora, ele estaria assinando sua própria certidão de óbito emocional e desistindo do seu direito de ser feliz. Ele estava diante do maior abismo de sua existência, tendo que escolher entre a dor familiar do fracasso ou o risco assustador de uma esperança que ele ainda não sabia como carregar nas mãos. Isaac caminhou até a pequena venda de bairro com a nota de R$ 20 protegida dentro da palma da mão, como se carregasse um pássaro ferido. Ele não via mais apenas um papel amassado, mas sim a possibilidade física de uma redenção. Seguindo a sabedoria do diário, ele comprou farinha-mel e especiarias para produzir uma receita de pão de mel que sua mãe fazia, e que o cheiro por si só era capaz de evocar memórias de abundância e proteção. Naquela noite, a cozinha minúscula do quarto de fundos se transformou em um laboratório de esperança. O calor do forno e o aroma doce preencheram o ar, expulsando momentaneamente o cheiro de mofo e solidão. Isaac sentia uma energia que não experimentava há anos. Ele embrulhou cada bolinho em papel celofane, com uma delicadeza quase litúrgica, acreditando piamente que estava prestes a realizar o milagre da multiplicação. Ele tinha 10 unidades em mãos, e cada uma, se vendida pelo preço justo, transformaria seus R$ 20 em 60. Era ainda a prova matemática de que o destino estava em suas mãos. Na manhã seguinte, Isaac vestiu sua melhor camisa, embora os punhos estivessem puídos, e saiu para o mundo com sua pequena cesta. Ele escolheu uma praça movimentada, acreditando que as pessoas seriam atraídas pela qualidade do seu trabalho e pela dignidade do seu esforço. Mas o mundo lá fora não lê diários de couro nem se importa com chales de oração. Isaac passou horas de pé, sentindo uma dor aguda e latejante nas varizes de suas pernas, um lembrete cruel de que o corpo de 67 anos não é mais o mesmo de 30. Ele tentava oferecer seus produtos com um sorriso, mas o que recebia em troca era o olhar de indiferença ou o desvio rápido de quem evita um mendigo. Para aquela multidão apressada, Isaac era apenas mais um velho invisível tentando empurrar algo desnecessário.
A cada não recebido, a semente parecia murchar dentro da cesta. O otimismo da noite anterior começou a ser substituído por um suor frio de vergonha. A aprovação máxima aconteceu quando o céu se fechou rapidamente em uma tempestade típica de final de tarde. Isaac tentou se abrigar sob o toldo de uma loja luxuosa, mas o segurança o impediu de ficar ali, alegando que ele estava obstruindo a passagem dos clientes. Enquanto tentava atravessar a rua para alcançar o ponto de ônibus, um grupo de jovens passou correndo para fugir da chuva e esbarrou com força no seu ombro. A cesta voou de suas mãos e os 10 bolinhos embrulhados com tanto amor caíram diretamente em uma poça de água suja e lama. Isaac se ajoelhou no asfalto molhado, ignorando o frio que subia pelos seus ossos, e tentou resgatar o que podia. Mas o celofane havia se rompido, e o produto que representava todo o seu capital estava agora arruinado pela sujeira da rua. Ele ficou ali parado de joelhos na chuva, com as mãos vazias, enquanto os carros passavam, jogando mais água sobre o seu corpo cansado. Naquele momento, a ilusão de controle se estilhaçou completamente. Ele voltou para casa, tremendo de frio e com a alma em pedaços. Ao entrar no quarto escuro, ele viu o pote de vidro vazio sobre a mesa, parecendo rir da sua ingenuidade. A sabedoria do avô agora parecia uma piada de mau gosto contada para alguém que já não tem mais tempo para brincadeiras. O sentimento de inutilidade que ele tanto tentou evitar voltou com uma força devastadora, perfurando seu peito como uma lâmina de gelo. Ele se sentiu um tolo, um velho que brincava de empreendedor, enquanto a realidade o esmagava. O silêncio da casa era agora um veredito final. Você falhou. Você sempre falha. Isaac deitou-se na cama sem sequer trocar as roupas molhadas, sentindo que a morte seria um descanso mais digno do que aquela luta inglória contra o impossível. O peso de uma vida inteira de erros parecia desabar sobre ele, e a última centelha de vontade de viver estava prestes a se apagar no meio da escuridão daquele quarto de fundos, onde nem o cheiro do mel conseguia mais permanecer. Ele fechou os olhos desejando que o amanhã simplesmente não chegasse, pois a queda havia sido profunda demais e ele não via mais nenhum motivo para tentar se levantar do fundo daquele abismo de lama e decepção. A escuridão do quarto parecia lamber as feridas de Isaac, enquanto ele sentia a umidade das roupas penetrar na pele fria. Ele estava no ponto exato onde a maioria das pessoas decide desistir e aceitar o silêncio da derrota, como trilha sonora para o resto dos seus dias. Mas no meio daquela prostração, algo começou a queimar dentro do seu peito. Ele olhou para o pote de vidro vazio na mesa e pela primeira vez não viu um símbolo de escassez, mas sim uma ferramenta de transparência. A queda, na lama, não tinha sido um castigo, mas sim uma peneira. O que ele perdeu na rua foram apenas alguns bolinhos de mel e papel celofane, coisas que o fogo e a água podem destruir. O que ele não perdeu, e o que ninguém jamais poderia tirar dele, era a semente invisível que agora estava plantada em sua consciência. A epifania veio como um relâmpago que ilumina toda a paisagem antes do trovão. Isaac percebeu que a sua verdadeira riqueza não estava na nota de R$ 20 que se foi, mas na capacidade de ter transformado aquela nota em algo de valor. O mercado não rejeitou o Isaac, ele apenas testou a sua resiliência como o ferreiro testa a lâmina antes da batalha. O erro não foi cair na poça de água, mas acreditar que o seu valor estava no que ele carregava na cesta e não no que ele carregava na alma. Ele sentou-se na cama e as lágrimas que agora corriam não eram mais de autopiedade, mas de um alívio profundo. Ele entendeu que a lei da primeira semente não é sobre acumular moedas, é sobre mudar a natureza do seu papel no mundo. Enquanto ele buscava a aprovação dos outros, ele era um mendigo de atenção. Mas no momento em que ele assumiu o controle da sua pequena semente, ele se tornou o rei do seu próprio território. Ele tomou a decisão irreversível de nunca mais permitir que a opinião de um estranho apressado ou o julgamento de um filho ingrato definissem a sua dignidade. Ele percebeu que, ao dar o seu suor para os outros durante 40 anos, ele se tornou um mestre na arte de construir os sonhos alheios e que agora era o momento de usar essa maestria para erguer o seu próprio altar. Isaac levantou-se e retirou as roupas molhadas com uma determinação
que os seus ossos cansados pareciam desconhecer. Ele não ia esperar pelo amanhã para recomeçar, porque o tempo para quem tem mais de 60 anos não é um rio que corre, mas um tesouro que deve ser investido com precisão cirúrgica. Ele limpou o pote de vidro com um pano seco e colocou o ali no centro da mesa como o objeto mais sagrado da casa. Aquele gesto simbolizava a morte do Isaac, vítima, e o nascimento do Isaac zelador do destino. Ele olhou para o diário do avô e compreendeu que a semente de honra é o próprio fôlego de vida que ele ainda possui e a coragem de dizer não para tudo e o que o diminui. Enquanto houver memória e movimento, haverá colheita. Ele decidiu que a partir daquele instante, o seu não seria absoluto para qualquer pessoa ou situação que tentasse roubar o seu futuro em troca de uma falsa paia. Ele não devia mais explicações ao mundo, nem desculpas por existir. A paz que ele sentiu não era a ausência de problemas, mas a presença de um propósito inabalável. Ele estava pronto para transformar o resto da farinha e do mel no alicerce de um império que ninguém poderia derrubar, porque as raízes estavam agora presas em uma rocha de sabedoria que a chuva não pode lavar e o vento não pode soprar. Eis aqui finalmente estava livre do peso de ter que dar certo para os outros e encontrou o poder de ser fiel à semente que Deus colocou em suas mãos. Ele agora sabia que o zero absoluto é o lugar onde o ego morre, e a verdadeira grandeza começa a ser construída pedra por pedra, nota por nota, semente por semente. A luz do sol, que agora entra pela janela de Isaac, não parece mais um aviso de que o tempo está acabando, mas sim o convite para uma nova jornada de conquistas. 6 meses se passaram desde aquela noite de chuva e lama, e o quarto de fundos, que antes era um depósito de tristezas, agora respira uma vida diferente. O pote de vidro sobre a mesa não está mais vazio. Ele transborda com a prova física de que a lei da primeira semente funciona para quem tem a coragem de ser fiel ao pouco para governar sobre o muito. Isaac não se tornou um milionário de capa de revista, mas ele recuperou algo que o ouro não pode comprar: o brilho de quem sabe que é o senhor do próprio destino. Ele agora possui 3 pequenas fontes de renda que nasceram daquela primeira nota protegida. Ele não é mais um homem que procura emprego, mas um artesão da própria liberdade que ensina com o exemplo o valor de cada centavo plantado com honra. A cena que encerra o ciclo de sua transformação acontece no mesmo corredor de supermercado onde ele, um dia, sentiu o peso da humilhação. Isaac caminha pelos corredores com a coluna ereta e o passo firme de quem não deve nada a ninguém. Ele passa pela prateleira do café e coloca na cesta o melhor grão sem precisar olhar para o visor de preços com o coração batendo acelerado. Mas a sua verdadeira vitória não está no que ele compra para si. Ao chegar no caixa, ele vê uma vizinha idosa contando moedas com os olhos marejados, tentando decidir qual alimento terá que deixar para trás para conseguir pagar a conta. Isaac se aproxima, não com arrogância, mas com a serenidade de quem conhece aquela dor. Ele coloca a mão no ombro da mulher e pede ao caixa que inclua o valor total na conta dele. Ele paga uma cesta básica completa para ela, provando que a semente que ele plantou não serviu apenas para alimentá-lo, mas para transformá-lo em uma fonte de provisão para os outros. O filho de Isaac voltou a ligar, e desta vez o tom de voz é diferente. Ele não pede mais dinheiro porque agora respeita o homem que aprendeu a dizer não com amor, e sim com firmeza. Isaac tornou-se o patriarca que a família precisava, alguém que lidera pela sabedoria e não pelo sacrifício doentio. A velhice para ele deixou de ser uma sala de espera para a morte, para a morte, e tornou-se o palco principal de uma existência cheia de significado. Ele descobriu que a dignidade não mora no saldo bancário, mas na integridade com que você trata a primeira gota de cada colheita. Isaac é a prova viva de que nunca é tarde para recomeçar, desde que você esteja disposto a enterrar o homem que vive para os outros e dar vida ao semeador que habita dentro de você. Agora, a jornada de Isaac termina aqui, mas a sua está apenas começando. Você ouviu esta história e sentiu o chamado para mudar na natureza do seu futuro, mas o conhecimento sem ação é apenas uma ilusão confortável.
Se você deseja que a lei da primeira semente transforme a sua realidade, você precisa de um marco físico, de um rito que cele o seu compromisso com a prosperidade. Eu quero que você faça algo muito simples, mas profundamente poderoso assim que este vídeo terminar. Não procure uma corretora de valores, nem tente entender os gráficos da economia. Você vai procurar na sua casa um pote de vidro transparente. Pode ser um pote de conserva limpo ou um vaso de flores. O importante é que você possa ver o que está dentro.